Você sabia que a constelação familiar pode ajudar você a lidar com os seus medos? Tu já parou para te perguntar de que forma os teus medos podem atrapalhar a tua vida? E de que forma isso se relaciona, direta ou indiretamente, com as coisas da tua vida ligadas à sua família? O papo agora é sobre constelação familiar, como vocês já devem ter percebido, eu estou aqui com a Claudinha Fortuna. Obrigado por essa entrevista e por mais essa passagem de conhecimento maravilhosa. Que bom, Cássio. Que eu tenho certeza que eu vou ter, porque sempre quando eu venho aqui eu aprendo de monte. E hoje o nosso assunto é justamente esse, é o medo. E de que forma ele está relacionado com a constelação familiar. De que forma isso pode nos atrapalhar durante a nossa vida. Antes da gente entrar em detalhes e explicar algumas coisas mais pontuais, eu queria, Claudinha, que tu falasse pra gente como, de que forma, assim, o medo está diretamente ligado com a disciplina constelação familiar, que é o que a gente conversa sempre aqui no programa, que as pessoas já sabem, e se não sabem, entra lá no nosso canal e no canal da Claudinha, já vê os outros vídeos aqui do Sinta-se Bem, explicando tudo sobre constelação familiar. E agora a gente vai introduzir esse novo conceito aí, o medo. Como isso se relaciona com a constelação? Bom, a questão constelatória do medo é que atrás do medo sempre tem algo chamado culpa. E essa culpa ela pode ser tanto a culpa de eu não pertencer, não ter o direito que eu julgo ter, ou o direito que eu quero ter, e eu estar emaranhada com alguma situação de culpa. E toda vez que a culpa surge, nós temos que cuidar, porque a culpa pouca coisa resolve. Muito mais ações resolvem as coisas do que a culpa em si. Quando a gente tem a oportunidade de constelar algum medo, seja o medo do sucesso, seja o medo de ficar rico, seja o medo de ter mais amigos, quando nós conseguimos olhar para isso com um olhar constelatório, sempre aparece algo relacionado com alguma culpa. E essa culpa ela vem de quê? De que forma ela entra na vida da gente? Bom, que tipo de medo, por exemplo, tu vê por aí que as pessoas têm? O medo do sucesso, por exemplo. Medo do sucesso. Muitas vezes tem um medo de estar muito bem, de ficar muito bem, o que as outras pessoas vão pensar disso, né? Isso é muito comum a gente encontrar. As pessoas querem sucesso, batalham, dão tudo que é necessário para a sua vida progredir, alimentam esse sucesso, têm direito, fazem mérito, adquirem esse mérito para ter o sucesso e em certo momento para o sucesso. Tu vê que a pessoa tem alto potencial e não consegue passar daquele limiar. O que será que acontece com essa pessoa? O que está por trás disso? Algum tipo de culpa. Então, que tipo de culpa pode estar relacionada com o sucesso? Os meus antepassados não foram bem-sucedidos. Eles sofreram para conseguir o pouco que tinham, ou, além de tudo, perderam o que tinham. E eu tenho medo que se eu fizer bastante sucesso, talvez eu também perca. Por amor e fidelidade a eles, talvez eu também perca o sucesso que eu adquiri. E aí a gente fica no debate entre o que eu mereço, o que eu batalhei para ter, e o que eu abro mão para manter o meu pertencimento na minha família. Uma coisa que eu adoro trazer aqui nas nossas conversas, que tu tem vasta experiência de muitas constelações, traz um exemplo pra gente de alguma coisa que tu lembras, assim, que foi em função do medo e da culpa que alguma pessoa tinha alguma coisa trancada na vida dela, que estava impedindo ela de, enfim, ir em frente. Bom, com muita ética a gente conta os casos e não conta o santo, né? Santo milagroso a gente deixa de fora, mas há uma semana atrás, 2 semanas agora eu acho que já fazem, uma pessoa nos procurou para constelar e ela queria constelar a venda de um apartamento, que era herança da mãe. E fazia, eu acho que uns 5 anos que ela não conseguia vender esse apartamento, um apartamento bem situado, bonito, grande, com todos os predicados. E na constelação aparecia a questão da culpa e a questão do medo. Se eu vendo esse apartamento, eu vou me beneficiar porque eu vou poder investir o capital que eu quero da minha empresa, eu vou ter mais liberdade financeira, eu vou ter menos despesas porque é o IPTU, porque é o condomínio.
E alguém ainda vai ficar feliz com esse apartamento, porque alguém procura aquele apartamento para morar. E a pessoa se sentia culpada de perder o vínculo com a mãe. E como nós estávamos falando antes, né, nos bastidores aí, sobre a questão de que quanto é bom a gente poder ser livre para chegar e dizer, sim, eu posso vender, porque as memórias não estão no imóvel. As memórias já estão dentro da gente. Que era o que tu tinha me dito antes, né, que a memória não é o imóvel. Não é o material. Não é o não material. Esse imóvel e não qualquer outro, né? Nem qualquer outro bem. As memórias são guardadas por nós. Exatamente. E aí, quando essa pessoa constelou, uma semana depois, ela conseguiu vender o apartamento. E estava numa felicidade única, porque conseguiu fazer isso sem culpa, sem o medo de que perdeu uma parte da mãe preciosa, que não era o que aconteceria mesmo. E com certeza não perdeu, né? Isso é muito relevante porque o universo todo ele entende. Quando a gente compreende esse tipo de coisa, eu digo, não, eu não tenho culpa, porque talvez é exatamente essa energia que não estava deixando que o que era para acontecer acontecesse, que de fato uma semana depois, né? Então já estava tudo pronto para que ela pudesse vender, porque o apartamento já era bom o suficiente, mas ela não permitia. E quando a gente liberou e ela olhou, porque a gente colocou no campo algumas pessoas para representar os clientes, e tinha alguém extremamente interessado no apartamento, e aí foi dito que essas pessoas seriam muito felizes nesse imóvel, porque era o imóvel sob medida para eles. Ela ficou tão tranquila em ver que algo de bom teria sido feito com aquilo, e que esse impedimento dela não servia mais nada, nem a mãe, nem a ela, e aí ela liberou. Sensacional. Eu passo horas aqui conversando com a Claudinha sobre esses assuntos que eu acho demais. Pessoal, esse foi o nosso breve resumo aí sobre o medo, que o medo se relaciona com a constelação. Não esqueçam, qualquer dúvida ou qualquer caso mais específico, constelador.com. Entre em contato com a Claudinha aqui, que ela tem sempre muito conteúdo e também muita coisa para conversar com vocês. Obrigado por esse conhecimento sensacional de sempre. Adoro quando a gente tá junto. E a gente continua aqui no Sinta-se Bem, em breve mais conteúdo. Até mais.